salve rapaziada, aqui é o professor Thales Andrade de volta com dicas de comércio internacional para você que vai fazer a prova de auditor fiscal da Receita Federal. Vou chamar a atenção hoje para um ponto digital que é a questão de modalidade de tarifa. Primeiro, o que é tarifa? Vocês me perguntam, né? Tarifa não tem nada a ver com direito administrativo. Tarifa no comércio internacional nada mais é do que imposto de importação, ok? Ah, ok, professor. E o Brasil, que modalidade de tarifa o Brasil usa? Brasil usa, ou melhor, Brasil consolidou junto à OMC, né? Os países têm que consolidar os seus tetos de imposto de importação e o Brasil fez para toda a sua pauta de produtos. 100% dos produtos, então, tem seu teto consolidado junto à OMC. A gente costuma falar que, em regra, é 35% para bens industriais, 55% para bens agrícolas, né? Tem um outro produto tem uma divergência, né? Mas a média fica em 35% e consolidou tudo na modalidade ad valorem, ou seja, um percentual sobre o valor aduaneiro. Tranquilo até aqui? Beleza. Mas em tempos aí de greve dos caminhoneiros, olha que interessante, bacana esse assunto, o governo ele veio com uma saída diferente. Ele olha já que a Petrobras vai repassar esse custo da importação do petróleo, né, e refletir na gasolina diariamente, quem sabe a gente não utiliza o imposto de importação para mitigar esse impacto. Ou seja, em tempos que a gasolina estiver mais cara, a alíquota dele é menor. Em tempos que essa gasolina estiver mais barata, a alíquota é maior, tentando dar uma certa maior estabilidade, digamos assim, para o diesel, para a gasolina e todos os tributos que tenham reajustes semanal, quinzenal ou diário. Aí veio a ideia da alíquota ad rem. Opa, olha como apareceu. Pode ser que isso caia na prova? Pode. Primeira pergunta, o que é ad rem? Ad rem, pessoal, ad mensuram ou alíquota específica significa ad sobre alguma coisa. Então, ad mensuram, uma unidade de medida estatística, alíquota ad rem sobre a coisa, né? Rem é coisa. Então, sobre quantidade, geralmente sobre metros cúbicos. E aí eu consigo estabelecer, por exemplo, um valor X sobre metros cúbicos. Olha, a alíquota da gasolina pode ser $1.000, ou vamos chutar menos aí, $100 o metro cúbico. Isso é um imposto. Esse vai ser o imposto de importação. Ah, nesse caso, olha a perguntinha que pode aparecer para a gente. Eu tenho valoração aduaneira para o imposto de importação? Não. Olha aqui na lousa aqui comigo, ó. Se eu tiver uma alíquota ad rem, vejam, como o governo estava propondo para a gasolina, a alíquota ad rem, lembra, ela vai se dar um valor determinado, vamos dizer aí $100, o exemplo que eu dei, sobre o que? Ad rem, sobre a coisa. No caso da gasolina, comercialização em metros cúbicos, que equivale a 1.000 litros. E a alíquota ad valorem, que vocês bem conhecem, essa sim, como é sobre um valor, valorem do latim valor, aí eu vou ter o quê? Um percentual sobre o valor aduaneiro, que é a minha base de cálculo. Pergunta agora, olha só aqui comigo, o Brasil consolidou todas as alíquotas, olha só, o Brasil consolidou todas as alíquotas de forma ad valorem na OMC. Agora, significa que obrigatoriamente ele tem que usar ad valorem? Não, né? O órgão de apelação já definiu, num caso específico, no caso da Argentina, de têxteis, que pode-se usar alíquotas específicas. O país ele tem essa soberania para usar uma alíquota específica como o Brasil quer, mas ele tem que se certificar na aplicação dessa alíquota específica que ela não fura o meu equivalente consolidado. Ou seja, vamos pensar assim comigo, ó. Digamos que a minha alíquota consolidada para gasolina no OMC seja de 10%. É o meu teto, certo? 10% é o meu teto máximo. Digamos que o litro da gasolina entre no Brasil com um valor de 100, tá? Ou melhor, o metro cúbico, né? 1.000 metros cúbicos custem 100. Ou seja, 10% sobre 100 eu vou ter um imposto de 10. Esse 10 é o meu valor máximo de imposto a pagar. Concordam comigo que se fosse 10 sobre 1.000 metros cúbicos, eu estaria respeitando o equivalente consolidado em ad valorem, ou seja, 10 sobre 100 não é 10%? É. Agora imagina que eu aplicando uma alíquota ad rem, a minha gasolina ela caia muito de preço, ela caia para metade, ela caia para 50 ao invés de custar 100.
Se eu estiver aplicando uma alíquota de REN que não trabalha essa diferença, eu furaria o consolidado, não furaria? Por quê? Porque se meu consolidado é 10%, né, o meu teto é 10%, vejam, se eu estou trazendo uma gasolina que custa 50 e a minha alíquota é de 10 sobre a cada 1.000, o que acontece? Ela passa a equivaler, se eu botar 10 em relação a 50, eu tenho 20%, não tenho? Veja, à medida que o combustível vai caindo e eu tenho uma alíquota específica, que é uma alíquota fixa, ela vai ficando cada vez mais onerosa. Se o combustível cair para $1, veja, uma alíquota de $10 por 1.000 litros e o combustível caiu para $1 por 1.000 litros, eu tenho um imposto aí da ordem quase de 100%, né? Então, tem que tomar cuidado quanto a isso, mas isso é uma questão que pode aparecer para vocês porque modalidade de tarifa está no nosso edital, beleza? Fica a dica quentinha aqui para vocês então e até a próxima!